Beleza, esse é o chatbot de uma corretora onde eu opero há um pouco mais de 2 anos. E olha o que ele me mostrou da análise no geral do Bitcoin. Primeiramente eu perguntei, forneça um relatório de análise sobre o BTC, incorporando notícias recentes, indicadores técnicos e outros dados. E aí ele começou a me informar o relatório e a análise do Bitcoin aqui. Em resumo, o mercado preço atual é de 107, variação nas últimas 24 horas de mais 1,41%, aí que ele passa os volumes das últimas 24 horas, da entrada de capital, contratos abertos, e aí ele passa alguns indicadores técnicos, e aí ele fala que a conclusão do Bitcoin nesse momento é um padrão de bandeira bullish, ou seja, uma alta no mercado. Analistas estão prevendo um breakout em direção ao 110, com o Bitcoin formado em um padrão de bandeira bullish, acima do 100k. E aí a conclusão, ele me informa que o Bitcoin está atualmente em uma fase de consolidação com indicadores técnicos mostrando forças apenas de um sentimento misto no mercado devido aos fatores geopolíticos, ou seja, os valores lá fora que estão meio que impedindo do mercado tanto se valorizar quanto desvalorizar. Mas a análise técnica e o sentimento de ganância sugerem que o BTC pode continuar a se valorizar. E aí eu pergunto, bot, onde estão as possíveis entradas neste momento do Bitcoin ou no gráfico de 5 minutos? Porque eu quero fazer uma entrada neste momento no Bitcoin e eu preciso saber se a inteligência artificial vai me ajudar com relação a isso. E aí ele fala, possíveis entradas, nível de suporte e resistência. Aqui ele fala, considerar a entrada longa se o preço conseguir romper a resistência em 107,965 mil dólares, especialmente se acompanhado por um aumento no volume e confirmação de outros indicadores técnicos. Entrada curta, se o preço cair abaixo do suporte em 105 mil dólares e 900, isso pode ser um sinal para considerar uma posição curta, especialmente se o RSI e o MACD confirmarem a pressão de vendas. Aqui ele já praticamente não está me dizendo nada, que no geral eu preciso fazer realmente de fato a análise técnica, porque lembra, já tem vídeo no meu canal aqui informando que a análise técnica em geral nada mais é que um sentimento do mercado passado, e aí com a análise gráfica a gente consegue analisar o gráfico do passado para que a gente faça as nossas previsões para o futuro. E aí a conclusão que ele me informa. Atualmente o Bitcoin está em uma zona de resistência e a decisão de entrada deve ser baseada em uma análise cuidadosa dos níveis de suporte e resistência, juntamente com os indicadores técnicos. A vigilância sobre o comportamento do preço em relação a esses níveis é crucial para determinar a melhor estratégia de entrada. Então lembra que aqui ele colocou primeiramente, preço de resistência 107.900, vou colocar aqui 108 mil dólares, ok? E o preço de suporte no Bitcoin nesse momento era 105, arredondar para 106 mil dólares. E aí eu faço outra pergunta para ele. Você consegue me passar com certeza, posso fazer a minha entrada no suporte de ou do 105 mil dólares, que seria o 106, né? Que o suporte está aqui em 105, mas eu arredondei e ele já vai entender que é o 106 mil dólares. E aí ele já dá a conclusão. Entrar no suporte de 105.911 pode ser uma estratégia válida, deve ser feita com cautela. É recomendado aguardar uma confirmação de reversão antes de realizar a entrada, dado o atual cenário de pressão de venda. Ou seja, aqui na conclusão ele não me deu quase dica nenhuma. E aí eu volto a fazer outra pergunta. Quando chegar lá, consegue me garantir a entrada? Aí ele me faz a confirmação. Não é possível garantir uma entrada no suporte de 106 mil dólares. A decisão de entrar deve ser baseada em sinais de confirmação, como um padrão de candlestick bullish ou um martelo em golfo, um aumento no volume de compras ao se aproximar do suporte ou um sinal de reversão em indicadores como RSI ou KDJ. E aí eu fui para a conclusão. Embora o suporte entre 106 mil dólares possa ser uma boa oportunidade de entrada, não há garantias à entrada. Deve ser feita com cautela e baseada em confirmações de reversão. É recomendável ter um plano de gerenciamento de risco em vigor. E aí eu fui para essa nova inteligência artificial que todos estão usando no momento, que é o ChatGPT.
GPT. Eu começo a fazer uma comparação do bot, que dentro da corretora onde eu opero, que também é uma inteligência artificial, junto com o chat GPT, para ver se conflui as informações para que eu possa fazer a minha entrada neste momento. E aí eu pergunto para o chat, analise a situação do mercado de criptomoedas. E aí ele me informa aqui que o preço atual do Bitcoin é 107 mil dólares. E aí ele fala aqui, está sendo negociado por volta de 107.500, operando próximo das máximas de maio, refletindo confiança renovada dos investidores. O apaziguamento de conflitos no Oriente Médio, ou seja, o cenário externo, Irã-Israel, é uma debilidade do dólar fortalecerem o apetite por risco, elevando o BTC. A galera investidora sai do mercado que não é volátil, ou seja, dólar, Selic e outras mais, bolsa de valores, e volta para o mercado de criptomoedas, que é um mercado mais volátil. O mercado de criptomoeda mantém-se altista, a mesma coisa que o bot lá a inteligência artificial da corretora diz, que estamos num momento altista, alinhado com o otimismo institucional e regulatório, porém com risco evidente de volatilidade devido aos fatores macro-geopolíticos. Ele já voltou atrás com a informação para que o Trump voltasse atrás com alguma informação, o mercado poderia ficar mais volátil ainda do que já é. E o Bitcoin segue como ativo de reserva, consolidando seu valor e dominância. Aí eu faço outra pergunta para ele. Chat, você consegue analisar o gráfico do Bitcoin neste momento? Análise de padrões e tendências, um canal descendente, inclusive esse canal descendente aqui, ó, num grupo que eu faço parte aqui de criptomoedas, eu postei ontem sobre esse canal aqui, deixa eu pegar aqui, onde eu falo que ele tá aqui num canal de baixa, que a maior probabilidade é que a gente rompa para cima. E aí eu ainda comento no grupo lá, se voltar e segurar, vou entrar pesado. Com 12 dólares, eu até brinco com a galerinha lá, falando que vou alavancar em 50x. Suporte principal, 100 mil dólares. Tá vendo que já mudou o suporte principal da inteligência da corretora? Lembra que lá na corretora a gente estava com suporte em 106 mil dólares? Um rompimento claro abaixo deste patamar pode trazer uma correção para a faixa de 92K ou 98K. Resistência imediata 107 e 108. Ele meio que confluiu essa informação com a IA da corretora. Superá-lo com volume pode abrir caminho para a região de 112 e 115, possível até o topo histórico, que atualmente é 112 mil dólares. Aqui ele também confluiu a informação com a IA lá da corretora, informando que se houvesse um rompimento de resistência, poderia se fazer uma entrada buscando o alvo até 112 e 115 mil dólares, que conflui com o topo histórico do Bitcoin. E aí ele vai me passar alguns indicadores técnicos aqui e tal, e aí ele me passa o resumo final. O Bitcoin está em fase de consolidação no meio de um canal descendente, entre 100 mil dólares, que é suporte, e 107 e 108, que é a resistência. Indicadores técnicos sugerem fraqueza de curto prazo, mas sem sinais de pânico. Volume em queda, força tendência de downside. Momento decisivo. Acompanhar o comportamento no suporte de 100 mil dólares e possível ruptura acima dos 108 mil dólares, que é isso que eu acabei de falar para você. E aí eu faço uma outra pergunta para ele. Chat, pela sua análise, posso fazer uma entrada de compra nesse momento? A resposta direta. Não é o melhor momento para uma entrada imediata de compra agora. Isso também ele tem razão, porque se nós estamos em um momento onde há uma resistência, não tem por que eu fazer uma compra agora, se eu não tenho a certeza absoluta de que o preço vai romper ou vai retrair para corrigir mais. Mas você pode se preparar para uma entrada estratégica observando alguns sinais específicos. O preço está testando uma resistência importante em 107 e 108 mil dólares. Entrar agora é correr o risco de comprar no topo local. Caso o preço não consiga romper, pode recuar até 100 mil dólares. Aí ele me dá alguns indicadores técnicos também, que eu já tenho vídeo no meu canal falando sobre o RSI, que são o índice de força relativa do mercado, que mostra exatamente o sentimento do mercado. E aí o volume de compra está fraco, isso mostra que os players maiores não estão apostando forte nesse momento, o que pode indicar uma armadilha de alta. Quando comprar então? Cenário 1, rompimento com confirmação. Se o BTC romper
em 108 mil dólares com força e volume, você pode entrar num pullback, recuo até 107 com alvo em 112 e 115. Cenário 2, suporte respeitado, se o preço corrigir até 100, 103 mil dólares, também ele muda aqui o suporte lá da IA, lembra que na IA lá era 106 mil dólares, aqui ele já está falando que o suporte é em 103 mil dólares. E mostra a reação forte com candles de reversão ou volume comprador, você pode entrar ali com stop curto. Nesse cenário 1 também ele está completo de razão, porque se realmente Bitcoin tiver volume para fazer o rompimento da resistência, no pullback, ou seja, na retração do movimento, eu posso fazer a minha entrada ali com um stop abaixo de 103 mil dólares, que é onde ele está me falando que existe um suporte significativo no preço. E aí eu faço outra pergunta para ele. Ok, chat, certeza que pela sua análise posso aguardar o rompimento para entrar em um pullback? Ou aguardar a possível armadilha em um reteste para a minha entrada em 93k, que foi o suporte que ele me deu? Sim, a melhor postura agora é aguardar. Você está entre dois pontos estratégicos e entrar no meio desse campo de batalha é assumir risco desnecessário. E aí eu faço a última pergunta para o chat GPT. Você concorda, chat, que esse cenário em uma análise técnica não depende só da análise e sim do sentimento do mercado? Além do mais, você mostrou que o cenário global está incerto. Então, como posso confiar em sua estratégia? A análise técnica por si só não é suficiente, ela é só uma parte do quebra-cabeça. O que realmente move o preço no final do dia é sentimento do mercado, mais contexto macro, mais liquidez institucional. Então, ele conclui a realidade. Confie no seu gerenciamento de risco, não em setups fixos, que embora eu discorde dele nesse ponto de não confiar em setups. Use a análise técnica como um mapa, mas leia o sentimento como um clima no caminho. Faça entradas condicionais e esteja pronto para sair rápido se o contexto mudar. Bom, e esse é o cenário atual, um dia depois, aonde eu tive toda essa conversa e resumo com os dois chats ou inteligência artificial. O chat GPT, ele me deu algumas informações relevantes, mas o chat da corretora, a IA da corretora, não me deu informações quase que nenhuma relevante. Mas no cenário geral, as duas inteligências artificiais chegaram bem próximo ao que se refere o que é suporte e resistência. E isso eu já tenho vídeo no canal ensinando para você com o que é suporte e resistência e como identificar. As duas inteligências falaram que suportes e resistência aqui em 106 mil dólares, basicamente acertaram, e suporte e a resistência aqui em 108 mil dólares, como você pode ver. Já o chat GPT informou que nós teríamos que fazer a entrada se houvesse um rompimento aqui dessa resistência, fazendo o pullback também, confirmando o que o bot lá da corretora falou, para buscar alvos até 112 mil dólares, ou até chegarmos aqui em 100 mil dólares, onde o preço estaria também com outro suporte relevante aqui, aguardar se o preço chegar aqui até 100 mil dólares e verificar se força compradora para que a gente fizesse uma entrada com o stop mais abaixo aqui em 92, 93k aqui, mais ou menos. Ou seja, a única estratégia válida das duas inteligências artificiais é sim se rompêssemos aqui com volume, tá? E candles mostrando aí reversão de verdade no preço, aguardasse o pullback aqui, o preço retornar para que nós fizéssemos a entrada buscando alvos mais altos aí no topo histórico do Bitcoin. Agora, com relação à informação da inteligência artificial da corretora em buscarmos 104 aqui para fazermos possíveis entrada, ou 103, ou até mesmo do chat GPT que buscou alvos lá em 100 mil dólares aqui, um possível reteste do preço em 100 mil dólares para que pudéssemos fazer uma entrada, esse cenário não necessariamente se aplica nesse momento. Por quê? Neste momento aqui, e agora essa é a análise do tom, tá? Nós encontramos sim aqui em uma consolidação aqui, um canal de baixa, aguardando o rompimento para cima, que é o que esse padrão no gráfico
nos traz. Mas aqui o RSI, que uma das inteligências artificiais havia falado, aliás, as duas inteligências artificiais havia falado, que é essa ferramenta aqui de RSI, sim, estamos muito sobrecomprado aqui, pelo menos no gráfico de 4 horas, por isso estamos tendo uma reversão aqui, trazendo o preço mais abaixo para o movimento. Ou seja, estratégias sim devem ser aplicadas aqui. E resumindo, mesmo que ela falasse para que a gente entrasse naquele momento, ainda não era o caso, porque nós estamos nessa consolidação. E qual que é a estratégia que devemos adotar de uma das duas inteligências artificiais? Nenhuma, porque elas foram bem claras e específicas. No cenário geral, o que manda no mercado é o próprio sentimento do mercado. E essa ferramenta aqui mostra exatamente como estamos o sentimento do mercado neste momento. Estamos bem gananciosos no cenário geral, onde pequenos investidores acreditam que sim, o preço continuará em sua alta, por isso nesse momento o preço está retraindo, está corrigindo. Estamos bem sobrecomprados aqui, tá? No gráfico de 4 horas, e provavelmente nós vamos ainda manter o preço nessa região aqui, consolidando aqui, batendo no suporte, até que haja uma mudança de sentimento no mercado. E qual é o sentimento do mercado que precisa mudar? Pequenos investidores devem nesse momento acreditarem que o preço irá retrair mais, buscando as regiões ali de 103 ou até mesmo 100 mil dólares, e aí eles entram vendidos dentro do mercado, e aí o preço consegue subir. Mais especificamente aqui eu estou aguardando 1 hora em sobrevenda. Eu vou ter essa região aqui mais ou menos de suporte nos 105 mil dólares. Provavelmente vai confluir aqui com a média de 200 períodos. Ok? Então eu preciso dessa correção aqui no Bitcoin para que a gente possa fazer mais entradas. Para quem ficou de fora do mercado, aguarde essa correção aqui no 1 hora em sobrevenda, que é onde Bitcoin viria para fazer um fundo ascendente contra o fundo anterior, ou seja, faria um fundo mais alto do que o fundo anterior, trazendo Bitcoin aqui na região de 105 mil dólares, que é onde eu estou aguardando para fazer a minha entrada, e também que vai confluir aqui com as minhas médias móveis de 12 e 26 períodos aqui, que fazem suporte no preço. É isso que eu estou aguardando para o Bitcoin no cenário atual, tá? Para que a gente possa buscar regiões mais acima de 112 e até romper aí o topo histórico. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like para você. Ative o sininho para que você não perca nenhuma das notificações e acompanhe aqui as análises gráficas e a movimentação do mercado. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Alguns links para que, se você quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, que eu respondo outras dúvidas no que você precisar de dentro do mercado. Beleza? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.